Boa tarde a todos, tudo bem? Primeira coisa, antes que nada, queríamos les explicar que hoje está sendo aqui porque tem outro evento na Faculdade de Educação que tinha sido marcado já faz tempo e que também com muita gente. Mas é só hoje. A semana próxima continuamos no Salão Nobre da Faculdade de Educação. Tudo bem? Essa é a primeira questão, o primeiro aviso. A segunda questão que queríamos comentar com vocês é um pouco a situação da Unicamp e especificamente da Faculdade de Educação. Como vocês devem estar sabendo, os funcionários da Unicamp estão em greve já faz mais de uma semana, eu acho que umas 2 semanas mais ou menos. O representante da categoria na Faculdade de Educação estaria vindo para conversar com você, mas eu acho que ele deve estar chegando, mas vamos começar. E, lamentavelmente, não conseguimos contato com a representante da Faculdade de Educação na Unicamp. Mas eu vou lhe contar um pouco a situação que estamos os professores aqui na Unicamp, e René, que também esteve presente na Assembleia, se quiser complementar, me ajuda. Bom, como vocês estão sabendo, a proposta de reajuste das universidades estaduais foi de 1,5%. Só para ter uma ideia, em um salário médio não chega a R$150 de aumento. Não só isso, como este ano foi também cortado a possibilidade de aumento na carreira, não, de progressão, desculpem, de progressão na carreira docente, e menos ainda de novas contratações, tendo havido nos últimos 12 meses bastante aposentadoria. Inclusive, alguns concursos que estavam previstos foram suspensos. Então, realmente a situação da Unicamp está, e não só da Unicamp, está bastante séria. E o mais sério da situação é a dificuldade das 3 universidades conversarem com os reitores dela. Em outros anos, houve um processo relativamente longo de negociação, no sentido que houve um tempo que levava quase todo junho, né, para a negociação, e após isso se chegava a alguma resolução. Esta vez a negociação foi só de uma vez, só de um encontro, e após isso o PROESP, consulta das 3 instituições, ou seja, o colegiado, junto com o reitor, decidiram por esse aumento e fecharam a negociação. O qual a situação torna ainda mais grave por a dificuldade de diálogo. Ontem tivemos uma reunião na Unicamp, no nosso sindicato, e a gente, quando digo a gente, me refiro à maioria dos professores, foi avaliado que não havia muito clima, para chamarlo de alguma maneira, para encarar uma greve neste momento. Por vários motivos. Uma, por a necessidade de primeiro criar um clima de mobilização, para que não seja uma greve onde os professores fiquem na sua casa. Por outro lado, estamos muito próximos para terminar o semestre, que isso dificulta também bastante, porque em julho ninguém faz greve, ou se se faz greve ninguém percebe. E então, avaliando um pouco a situação, se chegou à proposta que é a que foi aprovada, a categoria de professores da Unicamp. Estamos em estado de greve. O que significa isso? Significa que a qualquer momento a gente pode estar em greve se os reitores não aceitarem conversar conosco e reiniciar o processo de negociação. Esta atividade do curso livre é uma atividade que foi inserida nas atividades de greve da categoria do funcionário. Por isso que
não teve suspensão de nenhuma das... A gente não suspendeu nenhuma das aulas, nem suspenderá as próximas 3 aulas que estão faltando. Seja pela greve dos funcionários, seja pelo estado de greve dos professores, ou talvez pelo início da greve dos professores, esta atividade foi aprovada em condição de atividade, pelas suas características, uma das atividades do programa de mobilização da Unicamp, ou melhor, da Faculdade de Educação. Não sei se você quer complementar alguma coisa, tudo bem? Depois, terminado a aula, quem quiser comentar mais coisas, ou não perguntar algum detalhe, fiquem à vontade. Mas consideramos fundamental comunicar a vocês a situação na qual estamos neste momento na Unicamp, o lugar onde está acontecendo este curso. Tudo bem? Bom, vocês vão receber, principalmente o que está inscrito, porque o que não temos e-mail fica mais difícil, mas está no site, vai aparecer no Facebook também, vocês vão receber um lembrete das próximas 3 aulas que temos pela frente. Uma delas, que não é a próxima, é a outra, a gente vai discutir o filme com 2 professores especialistas na área de cinema e educação, com o filme O Processo, que está em cartaz em São Paulo e em Campinas. Então, nós convidamos a todos vocês, antes dessa aula, assistirem o filme, porque, sem dúvida, poderá ser muito melhor aproveitado. Principalmente para os que vão assistir em Campinas, eu sugiro que assistam logo, porque passa muito rápido. Mas tudo bem. Então, está feito o convite e agora sim eu quero apresentar ao professor René Tretin Silveira. Professor René é professor de nossa Faculdade de Educação, ele é professor do Departamento de História e Filosofia da Educação de aqui, de nossa casa. Ele é professor livre-docente e participa do grupo de pesquisa Censo, do programa de pós-graduação de educação da Faculdade de Educação da Unicamp. O professor René, ele é formado na área de filosofia e, posteriormente, entre outras coisas, realizou um doutorado junto ao Instituto Gramsci, em Roma, nos anos 2010. Bom, teria muitas mais coisas para contar, mas eu acho um aspecto importante do teu currículo, ainda que não faz referência à universidade especificamente, que é que o professor René foi professor de filosofia do ensino público da Rede São Paulo, situação que hoje seria muito mais difícil. Bom, gente, então vou deixar o René fazer sua apresentação para posteriormente passar ao debate. Obrigada. Obrigado, professora Nora. Boa tarde ou boa noite, já não sei. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao convite por participar deste curso, né, que é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, porque é sempre bom encontrar as pessoas, principalmente educadores, para conversar sobre os temas pertinentes à educação, mas também é triste porque a gente saber que tem que fazer um curso livre para protestar, para se indignar em relação a uma situação política que a gente imaginava superada, né, na história do país. E a gente vê que não. Então, é uma mistura de alegria e tristeza, mas ao mesmo tempo temperada com um desejo de resistência, de encontrar caminhos para lutar e para transformar definitivamente a realidade que a gente vive e construir uma democracia mais justa. Então, também quero agradecer a presença de vocês nessa tarde fria, chuvosa e de paralisação. Também é um incentivo para a gente continuar resistindo e lutando. Queria esclarecer que a fala que eu vou apresentar aqui é mais ou menos um resumo de alguns trabalhos que eu já fiz, que começaram, na verdade, na minha dissertação de mestrado e continuaram um pouco depois. Não é a minha principal linha de pesquisa, mas é um dos campos em que eu tenho procurado atuar
esse estudo a respeito da educação no contexto pós-64. E para essa nossa conversa aqui, a ideia é que no final a gente consiga pelo menos levantar algumas possibilidades de relação entre o que nós vivemos naquele passado um pouco menos recente e neste último golpe de 2016. Eu fiz aqui uma transparência, uns slides, mais no sentido de deixar um pouco mais clara a linha de raciocínio que eu queria desenvolver aqui. Então não tem muito texto, mas são mais tópicos para a gente acompanhar com mais facilidade o que eu pretendo desenvolver. Então, eu coloquei aqui três textos meus mesmo. Isso não é autopropaganda, foi só o jeito mais fácil que eu encontrei. São 2 artigos publicados e a dissertação de mestrado, onde estão boa parte das fontes que eu usei para essa conversa com vocês aqui. Então, depois, se alguém tiver interesse, poderia ler e acompanhar um pouco melhor a posição que eu vou defender aqui. Então, quais são os meus objetivos nessa exposição? Basicamente é tentar mostrar como que a doutrina de segurança nacional e desenvolvimento influenciou nas reformas, na verdade na política educacional desenvolvida na época do regime civil-militar instalado em 64, mas principalmente nas duas reformas educacionais, né? A reforma universitária e a reforma do ensino, naquela época chamada de ensino de primeiro e segundo grau, que a gente chama hoje de educação básica. E depois tentar aí provocar um pouco da reflexão sobre as implicações daquele processo todo nos nossos dias. Esse é basicamente o objetivo que eu tenho aqui. O percurso, então, que eu vou tentar desenvolver é o seguinte: eu vou apresentar muito rapidamente alguns antecedentes do golpe de 64, depois algumas considerações sobre a doutrina de segurança nacional e desenvolvimento, que me parece que ela é pouco estudada entre nós, principalmente na área da educação, e tentar mostrar como é que ela influencia bastante nessas medidas governamentais no âmbito da educação. Então, os acordos MEC-USAID, a Comissão Meira Matos, na verdade Meira Matos é um coronel Meira Matos, que depois se torna general, o grupo de trabalho da reforma universitária, a própria reforma universitária e a reforma do ensino de primeiro e segundo graus. Como é que a doutrina de segurança nacional repercute, influencia, determina até em alguma medida essas reformas. Então, qual é a tese que eu vou tentar sustentar aqui? É de que as mudanças produzidas na educação, a partir de 64, principalmente aquelas relacionadas às reformas que eu mencionei, tinham por objetivo adequar o sistema de ensino ao modelo político-econômico que estava sendo implantado e fortalecido. E isso é feito a partir dos princípios da doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. Então, falar um pouquinho dos antecedentes do golpe de 64. É claro que a explicação para o acontecimento do golpe é muito mais complexa, né, do que eu poderia desenvolver aqui, mas a gente poderia dizer muito sumariamente que o golpe de 64 resulta de um conjunto de contradições que se tornaram, em determinado momento, bastante acirradas e de cujo acirramento resultou, em última instância, o golpe de 64. Então, se a gente pensar, por exemplo, que desde meados dos anos 50, já no governo do Juscelino, o Brasil vinha sofrendo um processo de crescente internacionalização da economia, tanto através da instalação no território brasileiro de empresas multinacionais, quanto também através da contração de empréstimos junto a agências financeiras internacionais, isso com o objetivo de acelerar o crescimento econômico, né, o desenvolvimento industrial e assim por diante. Essas medidas configuravam um modelo de desenvolvimento econômico dependente, ou seja, o
Brasil não tinha as condições tecnológicas suficientes para se desenvolver com autonomia e precisava então recorrer a essa, entre aspas, ajuda internacional para acelerar o processo de desenvolvimento econômico aqui dentro. Paralelamente a isso, um pouquinho depois, né, já no governo de Jânio Quadros e de Jango, de João Goulart, a gente vai ter algumas diferenças importantes, né, na política implementada por eles, que é marcadamente populista, nacionalista e reformista. Se a gente pensar aí nas reformas de base, né, que eram muito comentadas naquele momento, por exemplo, a reforma bancária, a reforma agrária, reforma urbana, entre outras, a própria reforma universitária, esse modelo mais nacionalista e populista acaba entrando em choque com as medidas adotadas anteriormente. Então, por exemplo, a título de ilustração, a gente poderia mencionar as restrições que foram impostas por João Goulart às empresas multinacionais, no que diz respeito, por exemplo, à política de controle de remessa de lucros, que foi um dos motivos de bastante descontentamento do setor internacional da burguesia. Além disso, João Goulart também precisava do apoio dos trabalhadores, o que favoreceu também o desenvolvimento e a organização dessa classe, que acaba sendo também um dos focos de tensão. Então, a incompatibilidade entre esses dois modelos, de João Goulart e Jânio Quadros, comparativamente ao de Juscelino, que tinha sido implantado antes, foi um dos aspectos, um dos fatores que geraram antagonismos irreconciliáveis e dos quais resultou o golpe de 64. Desse momento em diante, a partir da instalação do golpe, nós vamos ter então medidas econômicas implementadas pelo Estado com o principal objetivo de garantir a continuidade daquele modelo dependente de desenvolvimento econômico, o que na prática significava intensificar o processo de acumulação de capital através da internacionalização da economia brasileira, aumento da concentração de renda e contenção salarial. Mas é claro que um projeto desse não poderia ser implementado democraticamente, era preciso que fosse por meio da força. Então, a partir de então, o Estado brasileiro adquire o caráter de um Estado de segurança nacional. Essa expressão é usada também por alguns historiadores desse período. Então, o Estado brasileiro assume o caráter de um Estado de segurança nacional, que na prática significa que as principais políticas implementadas por esse Estado seguirão os princípios da doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. Então, o que é que foi essa doutrina, afinal de contas, né? Como é que ela surge? Quais são as suas origens? As raízes da doutrina de segurança nacional estão nos Estados Unidos. Ela surge lá, no contexto da Guerra Fria, como resultado daquele antagonismo entre leste e oeste, né? Então, Estados Unidos e União Soviética principalmente, que se estabelece principalmente com o término da Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética emerge aos olhos do bloco ocidental como uma, entre aspas, rival irreconciliável, é uma expressão do José Comblan, e na perspectiva dos Estados Unidos, dos americanos, ainda que eles estivessem territorialmente muito distantes um do outro, né, o que tornava muito pouco provável um confronto bélico direto, havia também a suspeita de que a União Soviética pusesse em prática a tese marxista da Revolução Internacional e que, de alguma forma, isso acabasse repercutindo na vida dos americanos. Então, há um constante receio da ameaça comunista, ainda que ela não fosse realizada por meio de um confronto direto. É por isso, então, que a principal política dos americanos vai ser no sentido de garantir a segurança nessa perspectiva, né, como proteção da ameaça e da influência do comunismo. Então, já em 1947, a gente vai ter a doutrina Truman, que foi um dos presidentes, né, desse período, que partia do princípio de
que a expansão do comunismo, onde quer que ele ocorresse, representaria um risco à segurança dos Estados Unidos. Se a gente lembrar que no governo Truman, através dessa doutrina, que se firmam, por exemplo, acordos de cooperação internacionais para a defesa e para o desenvolvimento econômico, um desses tendo sido assinados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1947. Foi conhecido como TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência e Reciprocidade, com a ideia de articular os países do bloco ocidental para se defenderem da ameaça comunista. Depois dos governos subsequentes americanos, Eisenhower, por exemplo, depois o Kennedy, essa política vai sendo mais desenvolvida e até mais sofisticada. Por exemplo, no governo Eisenhower, a gente vai ter esses tratados internacionais expandidos para outros continentes, Ásia, Europa, também nas Américas. Também no início do governo Kennedy, a gente tem a conquista do poder atômico pelos russos, o que dá início à corrida armamentista entre os dois países. Isso vai acrescentar um ingrediente à política de segurança nacional, que é chamado poder de dissuasão. Quer dizer, é preciso demonstrar um grande poder bélico para dissuadir o inimigo a tomar a iniciativa de um ataque, né? Mais ou menos essa ideia. Então, embora houvesse essa condição de técnica tecnológica de dissuasão, persistia da parte dos americanos a percepção de que seriam adotadas pelo comunismo, pelos países comunistas, pela União Soviética, outras estratégias para disseminar o comunismo no mundo. Por exemplo, uma delas seria semeando a subversão nos países do terceiro mundo. E a Revolução Cubana, de 1950, era uma espécie de confirmação dessa hipótese. Então, esse aspecto da doutrina americana da segurança nacional, que é essa preocupação com a estratégia subversiva do comunismo, vai ser particularmente dirigido à América Latina, sobretudo a partir da ascensão do McNamara, que foi um importante secretário de Estado americano, né? O McNamara definia mais ou menos desse jeito os papéis dos países no cenário internacional. Aos Estados Unidos caberia a dissuasão militar e nuclear, quer dizer, afastar o risco de uma guerra efetiva, né, com o comunismo, e aos países periféricos, latino-americanos principalmente, caberia combater a guerra revolucionária no interior das suas fronteiras. Basicamente essa era a premissa, né, do McNamara. E talvez ele tenha sido o primeiro a formular muito explicitamente a ideia de que desenvolvimento e segurança não podem ser separados, dissociados. Então, num evento em Montreal, ele dá a seguinte declaração em 1966. Numa sociedade que se está modernizando, segurança significa desenvolvimento. Segurança não é material militar, embora esse possa ser incluído no conceito. Não é força militar, embora possa ser abrangida. Não é atividade militar tradicional, embora possa envolvê-la. É desenvolvimento, e sem desenvolvimento não pode haver segurança. Sem desenvolvimento interno, pelo menos em grau mínimo, ordem e estabilidade são impossíveis. Então aí nós temos talvez a primeira formulação explícita desse binômio segurança e desenvolvimento, que vai nortear a ação dos militares do governo do Brasil a partir de 64. Também não por acaso, o McNamara aí é o governo Kennedy, né? Também não por acaso é nesse mesmo governo que é criada a AID, Agency for International Development, mais precisamente em 1961, Agência Internacional para Ajuda ao Desenvolvimento. Essa é a ideia, né? Então, essa agência é criada com essa justificativa, ajudar os países subdesenvolvidos. Na prática, a USAID, como nós chamamos,
que é a agência americana, fazia parte de uma estratégia mais ampla de injeção de recursos humanos e financeiros na América Latina, com o objetivo de fomentar a modernização e assim anular os efeitos da propaganda comunista. Quando você tem um país subdesenvolvido, com muita pobreza, muita miséria, muita desigualdade, a propaganda comunista, que alardeia o princípio da igualdade, da justiça e tudo mais, acaba sendo sedutora. Então, se você fomenta, se você cria uma agência para ajudar no desenvolvimento, na superação das mazelas sociais, você minimiza o poder de convencimento da propaganda comunista. Eles achavam que o atraso econômico, cultural, tecnológico tornava os países pobres, subdesenvolvidos, mais vulneráveis a essa propaganda. Os principais meios de difusão da doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos na América Latina foram reuniões de chefes de Estado, que eles chamavam para participar de reuniões lá, lembrando que muitos desses depois são militares, programas de ajuda militar e de venda de armamentos e treinamento de oficiais nas escolas militares americanas. Essa estratégia de treinamento militar teve uma importância crucial, principalmente depois dos golpes de Estado, porque, segundo dados de defesa dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em 1975, haviam passado por escolas militares 71.651 militares latino-americanos. Passaram por escolas militares americanas. Os cursos eram ministrados em espanhol e destinavam-se principalmente à preparação para a guerra contra-revolucionária e anti-guerrilha. Até 1960, o treinamento dos militares latino-americanos focava-se principalmente na preparação para uma eventual invasão comunista, bem no espírito da Guerra Fria. Mas a partir do governo Kennedy, esse treinamento assume um objetivo adicional: preparar os militares para assumir o poder em seus países e, mais que isso, exortá-los a fazê-lo. Porque a guerra contra-revolucionária tinha sérias implicações políticas e ninguém melhor para enfrentá-las do que aqueles militares que haviam sido treinados nas escolas americanas. O McNamara também faz um discurso registrando os grandes méritos das ações sociais desenvolvidas pelos militares dos próprios países como forma de combater a propaganda comunista, dizendo a eficácia dessa contra-propaganda. Essa estratégia americana de formar os militares de outros países, principalmente da América Latina, foi bem sucedida, tanto que houve muitos golpes militares aqui apoiados por eles. No Brasil, a principal instituição responsável pela elaboração e difusão da doutrina de segurança nacional foi a Escola Superior de Guerra, popularmente chamada de ESG. Como é que surge essa escola no Brasil? Basicamente, ela surge do contato dos militares brasileiros. Curiosamente, por exemplo, o Meira Matos, que foi o coronel que comandou lá o grupo de trabalho, tinha participado da Segunda Guerra, na Força Expedicionária Brasileira. E boa parte desses oficiais, antes de voltarem para o Brasil depois da guerra, passam pelos Estados Unidos e ficaram muito entusiasmados observando a superioridade americana nessa guerra. E atribuíam essa característica, essa superioridade, justamente à doutrina de segurança nacional deles. Eles ficam bastante encantados e seduzidos com isso e voltam para o Brasil imbuídos do objetivo de fazer alguma coisa parecida aqui. E aí eles resolvem criar a ESG, que é, na verdade, uma espécie de sucursal tupiniquim da Escola Superior de Guerra Americana, American War College. Então, ela se torna, então, a principal instituição elaboradora e difusora da doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. Ela é criada pela Lei 785 de 1949, que no seu primeiro artigo define a missão da ESG.
que é desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício das funções de direção e para o planejamento da segurança nacional. Ou seja, o objetivo dessa escola era formar as elites dirigentes do país em conformidade com os princípios da segurança nacional. E para alcançar esse objetivo, um dado curioso da escola brasileira, que não existia na americana, é que ela admitia entre seus quadros também civis, tanto funcionários quanto alunos. Eram civis, claro, com um perfil bem definido, escolhidos, que tinham que demonstrar notável competência, atuação relevante na orientação e na execução da política nacional. E essa participação de civis foi fundamental para que se constituísse não só uma rede civil-militar capaz de institucionalizar a doutrina de segurança nacional, mas também para fornecer quadros importantes que mais tarde vão ocupar funções de relevo no Estado de Segurança Nacional, inclusive ministérios. Então, para a gente ter uma ideia, passaram pela Escola Superior de Guerra Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto de Oliveira Campos, Mário Henrique Simons e Delfim Neto, entre outros. E assim a doutrina de segurança e desenvolvimento vai se imiscuindo, vai penetrando no Estado brasileiro e convertendo esse Estado também no Estado de Segurança Nacional. Vamos ver alguns princípios dessa doutrina e como é que eles podem ser pensados na educação. Alguns conceitos. Guerra subversiva ou guerra revolucionária. Se você pegar o manual da Escola Superior de Guerra, que é uma edição difícil de achar, mas a gente encontra ainda em sebos e na estante virtual, tem vários conceitos de guerra apresentados ali. Um deles é guerra subversiva e guerra revolucionária. A doutrina de segurança nacional distingue, por exemplo, guerra total, guerra generalizada, guerra limitada ou localizada, guerra clássica ou convencional, guerra indireta ou psicológica, guerra fria, guerra subversiva e guerra revolucionária. A guerra subversiva é a que mais preocupava os militares, na verdade. Não havia grandes perspectivas, grandes possibilidades do Brasil entrar diretamente numa guerra, estrito sensu. Mas a guerra revolucionária era, para eles, uma ameaça real. O que é uma guerra revolucionária? O que é uma guerra subversiva ou revolucionária? É um conflito interno em que parte da população busca a deposição do governo. Não implica necessariamente luta armada, embora ela possa ocorrer, e ela se refere, na verdade, a toda forma de oposição capaz de pôr em risco a ordem social. Isso é mais ou menos o conceito de guerra revolucionária. Uma das formas pelas quais essa guerra se realizava era pela infiltração do comunismo internacional por vias indiretas. Isso significava que, mais do que as fronteiras territoriais, era preciso assegurar as fronteiras ideológicas. Porque o Brasil, sendo um país de tradição pacifista, e estando a grande distância dos países socialistas, dificilmente seria alvo de uma invasão territorial, mas poderia ser muito facilmente alvo da infiltração comunista nas diversas esferas da sociedade brasileira. Basta considerar o que tinha ocorrido em Cuba. Então, com a guerra revolucionária, como essa guerra não é declarada, ela ocorre de maneira clandestina, o grupo subversivo precisa recrutar os seus combatentes secretamente no país em que ela ocorre. Por isso, cada habitante é visto como um revolucionário potencial, um inimigo interno, como eles diziam. Daí a necessidade de um eficiente serviço de informação ou serviço de inteligência que atua em todos os setores da sociedade para detectar e neutralizar esses possíveis inimigos. Então, a gente tem que lembrar que é com esse objetivo que é criado o Serviço Nacional de Informação, o SNI, logo nos primeiros meses do governo militar, no decreto 4.341 de 64.
Essa noção de que todo cidadão é um inimigo potencial supunha a existência do que eles chamavam, está também no manual, estratégia de ação indireta dos comunistas. Valendo-se da propaganda ideológica, os comunistas teriam por objetivo incitar a população à oposição e à revolta. E havia inclusive a preocupação de que essa estratégia atingisse também o público interno das Forças Armadas. A gente quando fala dos militares, muitas vezes tem a ideia de que eles são um todo homogêneo, monolítico, né, como se todo mundo pensasse do mesmo jeito. Não é bem assim. Havia conflitos e oposições também no interior das Forças Armadas. E disputa entre alas deles. Então, essa crença na existência de uma estratégia subversiva levava o Estado a pensar numa contra-ofensiva, por meio de técnicas de contra-informação, contra-propaganda, para tentar sobrepujar a propaganda comunista. E é por aí também que a gente entende os vultuosos investimentos que eles vão fazer no sistema de comunicação, a Embratel, né? Por aí vai ter um salto de desenvolvimento muito grande, com o pretexto de promover a integração nacional. Então você precisa garantir uma certa hegemonia na forma de pensar. O segundo conceito, o conceito de segurança interna ou segurança nacional. Eles concebiam segurança interna como neutralização de antagonismos e pressões de qualquer natureza, econômica, política, psicossocial, né, que poderiam ser reais ou potenciais, né, mas que representassem algum obstáculo aos objetivos do Estado de Segurança Nacional. Eles poderiam ocorrer, esses obstáculos, como violência, como subversão, por exemplo, uma guerrilha, como subversão, como corrupção, como tráfico de influência, infiltração ideológica, domínio econômico, não importa qual seja a forma, era preciso evitar que isso acontecesse. E isso servia também para justificar a criação de um aparato repressivo, que agisse sobre a população em geral para garantir a segurança. Então, como o próprio nome da doutrina diz, né, segurança e desenvolvimento, não poderia haver segurança sem desenvolvimento, e nem desenvolvimento sem segurança. Então, esta interdependência, que se expressa no binômio segurança e desenvolvimento, binômio esse que foi lançado pelo general Castelo Branco no seu discurso de abertura do ano letivo da Escola Superior de Guerra em 67. Ele diz assim, acho que eu não pus esse: a inter-relação entre desenvolvimento e segurança faz com que, por um lado, o nível de segurança seja condicionado pela taxa e o potencial de crescimento econômico e, por outro lado, o desenvolvimento econômico não possa se efetuar sem um mínimo de segurança. Estava, portanto, autorizado o emprego da força para garantir a segurança e, consequentemente, o desenvolvimento. E essa repressão, de fato, foi exercida, né, através de toda uma legislação autoritária que vai abrir caminho institucional para o desencadeamento da chamada Operação Limpeza, que vai afastar todas as fontes de oposição, pelo menos as mais perigosas, ao Estado de Segurança Nacional. Esse afastamento também se dá de diversas formas. Pode ser, por exemplo, a aposentadoria compulsória do professor universitário, pode ser o desaparecimento, pode ser o assassinato. A gente viu recentemente documentos da CIA confirmando que os presidentes militares autorizavam execuções. Então, assassinato é uma forma de eliminação de oposição para o regime militar. Um terceiro conceito é o conceito de política nacional e estratégia nacional. Traduz o processo pelo qual o governo procurava, então, garantir a consecução dos seus objetivos nacionais, dos seus interesses nacionais. Eles formulavam esses objetivos em termos assim: integridade territorial, preservar a integridade territorial, preservar a integridade nacional, democracia, progresso, paz social, soberania, eram termos que apareciam com frequência na formulação dos objetivos.
Claro que esses termos são todos genéricos, né? Não dizem muita coisa concretamente, na verdade mais ocultam do que revelam. Ocultam, por exemplo, né, a profunda desigualdade provocada por aquele modelo de desenvolvimento adotado, que favorecia a acumulação cada vez maior de capital por poucos e aprofundava a pobreza de outro lado. A estratégia nacional adotada para cumprimento da política nacional englobava um conjunto de ações com a finalidade de combater os obstáculos ao desenvolvimento tal como ele era pensado. Essas estratégias incluíam uma estratégia política, destinada a atuar na esfera política, a estratégia econômica, a estratégia militar, voltada para controle das corporações militares e paramilitares, e uma estratégia que eles chamavam de psicossocial, que era voltada para as instituições da sociedade civil, família, escola, universidade, sindicatos, igreja, meios de comunicação de massa. Então havia uma estratégia especificamente voltada para esse setor. Então, a doutrina de segurança nacional e o Estado de Segurança Nacional não descuidaram da instituição escolar. Ela estava no foco da sua atenção todo o tempo. Um outro conceito de geopolítica, acho que o principal formulador dessa perspectiva foi o general Golbery Couto e Silva, que foi um dos principais intelectuais do regime militar. Em linhas gerais, esse conceito diz o seguinte: é uma concepção segundo a qual as condições geográficas de um país são em grande parte determinantes do seu destino, isto é, do seu poder, da sua capacidade de desenvolvimento econômico e das suas possíveis alianças internacionais. Então, com base nesse raciocínio, diante da ameaça da guerra total, que era demonstrada pela capacidade ibérica dos países desenvolvidos, que podia alcançar qualquer outro do mundo com as suas armas moderníssimas, então, com base nessa ameaça da guerra total, como não seria possível nenhum país permanecer neutro, visto que as distâncias eram anuladas pela moderna tecnologia de guerra, todos teriam que tomar um partido e essa opção dar-se-ia em função da localização geográfica. No caso do Brasil, como ele está na esfera de influência e controle dos Estados Unidos, era com esse país que nós deveríamos nos alinhar. Ficava então assim legitimada, inclusive pelas condições geográficas, a submissão brasileira às determinações dos Estados Unidos. E essa influência vai se fazer sentir também no estabelecimento da política educacional, principalmente por meio dos acordos MEC-USAID. O modelo econômico é aquele que se tentou recuperar, né, com o golpe, baseado na internacionalização da economia e no modelo dependente de desenvolvimento. A intenção, em última instância, era intensificar o processo de acumulação de capital, e a educação também vai ser posta a serviço desse objetivo. Como é que a gente pode pensar rapidamente aqui os efeitos da doutrina da educação? Um primeiro ponto é pensar como é que foram feitos esses acordos, o que significaram esses acordos entre o MEC e a USAID. Só um pequeno detalhe: a gente costuma falar da USAID sempre pensando na educação, né? Porque talvez para nós, da nossa área, é isso que seja mais evidente, mas esses acordos aconteceram em diversas áreas, não foram só na educação. Aconteceram, por exemplo, na área rural, no desenvolvimento de projetos econômicos, na área militar, em diversas áreas. A principal justificativa apresentada pelo governo do Brasil para celebrar esses acordos era da necessidade de cooperação externa para enfrentamento da crise educacional. Essa crise se caracterizava principalmente pela defasagem entre a demanda por educação e a oferta de vagas, sobretudo no ensino superior.
E aí no ensino superior, o ensino superior era um setor que causava problemas para o governo, né? Porque tinha o problema dos excedentes, aqueles estudantes que eram aprovados no vestibular, mas não tinha vaga para eles. E o movimento estudantil era um dos focos de tensão, de oposição, um dos óbices aos objetivos do Estado de Segurança Nacional. Na realidade, o que o governo esperava com a USAID era a indicação de caminhos que levassem ao ajustamento do sistema de ensino às novas exigências do modelo econômico e também aos princípios da doutrina de segurança nacional. O que foram, então, esses acordos? Segundo a Altaísa Romanelli, naquele livro História da Educação Brasileira, eles foram convênios através dos quais o MEC entregou a organização do sistema educacional brasileiro aos técnicos fornecidos pela EIT. Os objetivos práticos visados pela agência eram estabelecimento de uma relação de eficácia entre recursos aplicados e produtividade do sistema escolar, então tem uma racionalidade técnica envolvida, adequação dos conteúdos, métodos e técnicas de ensino. Isso a gente vai ver através das reformas, principalmente do ensino de primeiro e segundo grau. A gente vai ter, por exemplo, uma grande redução das ciências humanas, história e geografia se transformam em estudos sociais, a inclusão compulsória da educação moral e cívica, o SPD, então mexem definitivamente com o currículo. Influência direta nas instituições escolares para garantir que elas assegurem uma função mais eficaz para o desenvolvimento. Aperfeiçoamento dos meios de comunicação de massa, que é preciso melhorar as condições de informação no domínio da educação extraescolar, fortalecer o ensino superior para favorecer o desenvolvimento nacional e obtenção da formação do espírito cívico e da consciência social conforme os ideais de desenvolvimento pacífico, de respeito aos direitos humanos e de justiça social. Quer dizer, esse objetivo por si só já diz claramente, né, já mostra claramente a vinculação, a proximidade com os princípios da doutrina de segurança nacional. Formação do espírito cívico e da consciência social conforme os ideais de desenvolvimento pacífico, de respeito aos direitos humanos e de justiça social. É uma citação do Rudolf Atticon, que era um dos consultores da Unesco para a educação na América Latina. Então, esse objetivo de interferir nas instituições de ensino para conferir a elas uma função mais eficaz para o desenvolvimento, põe às claras a intenção de subordinar o sistema de ensino ao modelo econômico. Se é um modelo que se pautava pelo binômio segurança e desenvolvimento, então não deve ser exagero supor que aquela eficácia que eles esperavam obter na educação deveria contemplar também essas duas dimensões, segurança e desenvolvimento. Isso se consegue como? Pela inculcação ideológica, segurança, que é o que vai fazer essas disciplinas que vão ser implantadas obrigatoriamente, como educação moral e cívica, e desenvolvimento pela profissionalização compulsória, que é aquilo no que eles vão transformar o ensino médio. Então, o objetivo de promover a formação do espírito cívico e da consciência social, conforme os ideais de desenvolvimento pacífico, que foi mencionado antes, revela também grande afinidade com a tese do desenvolvimento com segurança, né, que é a tese principal da doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. Então, dá para a gente perceber, por essa rápida abordagem desses tópicos, que já nos acordos MEC-USAID estão presentes os ideais da doutrina de segurança nacional, que vão depois nortear as reformas realizadas a partir desses acordos. Eles foram inúmeros, inclusive na área da educação. Algumas medidas práticas que o governo tomou desde então, são bastante conhecidas, né, de todos nós. Então, a coalizão civil-militar que tomou o poder procurou, principalmente através de uma legislação específica, adaptar o sistema de ensino às diretrizes econômicas e políticas do regime. Alguns exemplos: a Lei 4.440, que instituía o salário educação, a Lei 4.464, que é conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, que reformulava toda a estrutura
e organização do movimento estudantil, com a finalidade de controlá-lo e atrelá-lo ao Estado. O Decreto 53 de 67, que determinava mudanças na organização das universidades, alegando a necessidade de eliminar desperdícios. O Decreto 252 de 67, que estrutura a universidade por departamentos, aliás, até hoje. O Decreto 228 de 67, que remodelava a organização estudantil, proibia aos órgãos de representação estudantil qualquer ação de manifestação ou propaganda de caráter político partidário. O resultado desse decreto foi a radicalização do movimento estudantil e, em resposta ao Estado, repreende ainda mais violentamente, instituindo de seguida o ato institucional número 5, que dá poderes para fechar o Congresso e tudo mais. E, por fim, o Decreto 477 de 69, que vedava aos estudantes, professores e funcionários de qualquer estabelecimento público ou particular a prática de quaisquer atos que pudessem ser considerados subversivos. Isso incluía confecção de cartazes, organização de passeatas, comícios não autorizados, greves e assim por diante. Nós aqui hoje, por exemplo, estaríamos em maus lençóis se estivéssemos sob a vigência desse decreto. Todas essas medidas, se a gente for analisar uma a uma, mostram que elas juntavam, de um lado, a mentalidade empresarial dos tecnocratas, que tinham por objetivo captar recursos por investimento, por desenvolvimento, e, de outro lado, medidas de exceção, que vinham principalmente dos setores chamados linha dura, dos militares. Na verdade, isso significa o quê? Desenvolvimento e segurança. A mesma lógica que opera, que preside a doutrina de segurança nacional. Essa dualidade da mentalidade tecnocrata com as medidas de exceção. Uma outra medida importante é a Comissão Meira Matos. Como eu disse, o Meira Matos era um militar, ele era um coronel, depois se torna general. O coronel Meira Matos foi o primeiro militar que pisou no Congresso Nacional quando ele foi fechado. O mesmo militar que tinha participado da Segunda Guerra Mundial, em nome da defesa da liberdade, vai ser responsável por comandar a tropa que invade o Congresso Nacional quando ele foi fechado por ordem do presidente. Essa comissão, então, é constituída pelo governo no final de 67, com o objetivo de estudar as reivindicações dos estudantes. Tinha que propor e fiscalizar medidas para conter a crise educacional. A própria composição dessa comissão, que reunia setores tecnocratas e militares, confirmava essa duplicidade da política educacional: segurança, desenvolvimento. A presença de elementos militares vinculados ao Conselho de Segurança Nacional, e não necessariamente à área educacional, parece indicar a intenção de assegurar que o trabalho da comissão fosse desenvolvido em conformidade com os preceitos da doutrina de segurança nacional. No seu relatório final, essa comissão atribui às causas da crise do ensino a alguns pontos críticos, que eles chamam, do sistema educacional. Um deles era a estrutura inadequada do MEC, que dava muito poder ao Conselho Federal de Educação. Um outro considerado crítica era a crise da autoridade do sistema educacional, causada principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases, que é aquela lei de 61, que depois vai ser substituída pela 5692 de 71, que atribuía amplos poderes ao Conselho Federal de Educação a ponto de sobrepô-lo ao MEC. Então, o Meira Matos achava que isso era uma inversão de hierarquia que precisava ser corrigida. Para melhorar a organização das universidades, o relatório propunha adaptar cursos e currículos às imposições do desenvolvimento nacional, o que, revelando claramente que, aos olhos da comissão, os conteúdos curriculares deviam ser subordinados ao modelo de desenvolvimento econômico. Essa preocupação com a melhoria ou adequação dos conteúdos, métodos e técnicas de ensino para garantir que as instituições sejam mais eficazes para o desenvolvimento já aparecia nos acordos MEC-USAID, quer dizer, está sendo reproduzida pela comissão
Meira Matos. A Romanelli diz o seguinte: o relatório final da Comissão Meira Matos nada mais fez do que reforçar as propostas surgidas nos acordos MEC-USAID, os quais, por sua vez, se inspiravam na doutrina de segurança nacional. Então, a gente vai vendo como nessa linha de transmissão, né, os princípios da doutrina vão sendo implementados nas políticas do governo. A representação estudantil é vista pela Comissão Meira Matos, no seu relatório, como carente de uma liderança verdadeiramente democrática. E também isso era um ponto crítico. Portanto, era necessário que o Estado se encarregasse da formação dessa liderança através de cursos promovidos pelo MEC. Na prática, era manipular o movimento estudantil, né, para inibir a liberdade de organização e atrelar as entidades ao Estado de Segurança Nacional. Então, são alguns aspectos do trabalho da Comissão Meira Matos. O grupo de trabalho da reforma universitária tinha por objetivo estudar, obviamente, né, a universidade brasileira para torná-la também mais eficaz, moderna, flexibilizar a administração, formação de recursos humanos e assim por diante. Então, o que se pretendia era buscar formas para adequar o ensino superior ao modelo econômico implantado. Isso significava que a universidade deveria se constituir como centro de investigação científica e tecnológica em condições de assumir a autonomia da expansão da indústria brasileira. Havia, parece que, uma espécie de pretensão de que, por meio da universidade, se conseguisse uma autonomia econômica, um desenvolvimento econômico mais autônomo. E por aí também já dá para a gente perceber a ligação entre o pensamento do grupo de trabalho com os objetivos da AID, ou AID, para os países subdesenvolvidos. Esses objetivos, como eu tinha mencionado, incluíam conferir às instituições de ensino uma função mais eficaz para o desenvolvimento. Praticamente a mesma frase praticamente aparece no grupo de trabalho da reforma universitária. Então, essa busca de adequação entre o sistema de ensino e o modelo econômico também já havia sido verificada no relatório Meira Matos, que propusera, entre outras medidas, a adaptação dos cursos e currículos às imposições do desenvolvimento econômico. Ou seja, em todas essas iniciativas do governo voltadas para a educação, aparece claramente, de uma forma ou de outra, a presença desse binômio segurança e desenvolvimento, como sendo o objetivo principal, né? A reforma universitária subsidiada pelo relatório desse grupo de trabalho e pelos acordos MEC-USAID, vai ser efetivada principalmente pela Lei 5.540, de 68, e pelo Decreto-Lei 464, de 69, que vão reafirmar os princípios e as orientações dos acordos MEC-USAID, também das comissões anteriores. De acordo com essa nova lei, o ensino superior passaria a ser ministrado preferencialmente em universidades, então, evitando-se criar estabelecimentos isolados, dispersar recursos materiais e humanos, né? Tudo isso para aumentar a produtividade da universidade, que também era condizente com as recomendações dos acordos. No plano administrativo, foi criado um órgão central de coordenação do ensino e da pesquisa, centralizando a gestão da universidade, embora a lei também assegurasse a representação docente e discente em todos os órgãos de direção superior das unidades e da universidade. Mas essa representação foi bastante esvaziada na medida em que, na prática, a lei feria gravemente o princípio da autonomia universitária. Os cursos da universidade passariam a ser oferecidos em nível de graduação, pós-graduação, extensão, aperfeiçoamento, especialização, e ainda foram introduzidos cursos de curta duração, paralelamente aos de longa, com a alegação de que era preciso apressar a formação da mão de obra necessária para impulsionar o desenvolvimento econômico. O principal objetivo da reforma, então, era modernizar ou adequar o sistema educacional para que ele atendesse às exigências do modelo de desenvolvimento econômico adotado.
Para o setor externo, que é representado pela AIT, a modernização almejada significava, na verdade, transformar o sistema de ensino brasileiro em um instrumento de inserção do Brasil na esfera de influência do capitalismo internacional. Uma supervalorização da racionalidade técnica e administrativa pela reforma, se por um lado, teoricamente, visava modernizar a universidade e adequá-la ao modelo econômico, por outro, politicamente, acabou justificando o controle dos órgãos centrais, internos e externos da universidade, sobre a instituição, resultando na perda total de sua autonomia. Autonomia que nós, mutatis mutandis, vemos ameaçada novamente, de formas um pouco diferentes. Uma das formas pelas quais ela perde autonomia é pela transferência das decisões que antes ocorriam internamente para as instâncias superiores, inclusive fora da universidade, como o Ministério da Educação, por exemplo, na contratação de pessoal e assim por diante. E vale lembrar que esse momento também coincide com a decretação do AI-5, que foi o mais terrível, de todos os atos institucionais, e é o período que ficou conhecido como de caça às bruxas, de maior repressão e repressão mais indiscriminada aos setores de oposição. A universidade também vai sentir essa repressão, sobretudo através das aposentadorias compulsórias, aposentadorias e afastamento, perseguição a estudantes, entidades e também exílio de muitos intelectuais. A reforma do ensino de primeiro e segundo graus, para a gente ir encerrando, vai ser feita por meio da Lei 5.692, de 71. No que se refere à estrutura do ensino, a lei estabeleceu o seguinte: ensino de primeiro grau, 8 anos de duração, destinado a crianças de 7 a 14 anos. Esse passava a ser o nível de escolarização elementar, obrigatório, ampliando-se, portanto, a obrigatoriedade que antes era restrita aos 4 primeiros anos. O objetivo desse nível de ensino era proporcionar uma formação geral e o que eles chamavam de sondagem de aptidões, para ver para que área a criança mostrava alguma tendência vocacional. Depois, o ensino de segundo grau, com 3 anos ou 4, dependendo da situação, destinado à formação profissional. O ensino de segundo grau tornou-se profissionalizante, não tinha outra opção. Isso já era uma recomendação dos acordos MacUSAID e também do relatório Meira Matos. Essa medida também encontrava respaldo na doutrina de segurança nacional. Maria Helena Moreira Alves, num excelente livro chamado Estado e Oposição no Brasil, diz o seguinte: os programas de educação segundo a Escola Superior de Guerra devem ocupar-se, sobretudo, com o treinamento de técnicos que participarão do processo de crescimento econômico e industrialização. Nesse sentido, o que a reforma do ensino primeiro e segundo grau faz está perfeitamente de acordo com o que desejava a Escola Superior de Guerra e, consequentemente, a doutrina de segurança nacional. O currículo ficou dividido em 2 partes, uma de educação geral e outra de formação especial. A de educação geral correspondia à parte de conhecimentos básicos e predominava no primeiro grau, no qual a formação especial equivalia à sondagem de aptidões. A formação especial predominava no segundo grau e visava a profissionalização em nível médio. Enquanto a educação geral permitia, isso é uma coisa interessante que a lei faz, ela institui 2 conceitos, 2 princípios, continuidade e terminalidade. Enquanto a educação geral permitia a continuidade, a formação especial possibilitava a terminalidade. Quer dizer, se o aluno quisesse continuar estudando depois do ensino médio, ele poderia, porque estava contemplado esse princípio da continuidade. Porém, se ele não quisesse já ingressar direto no mercado de trabalho, que isso certamente dependeria de uma escolha livre dele, ele também poderia, porque ele sairia com um certificado de técnico em alguma área de formação. Tanto o primeiro quanto o segundo graus, a parte de formação geral era composta por um núcleo comum de disciplinas, obrigatórias em todo o território nacional,
fixadas pelo Conselho Federal de Educação. A formação especial correspondia à chamada parte diversificada, composta das matérias das habilitações profissionais oferecidas pelos estabelecimentos e que era fixada pelos Conselhos Estaduais de Educação. Então, a lei consagra esses princípios da continuidade e da terminalidade que tinham sido sugeridos no relatório Meira Matos. A continuidade é garantida pela formação geral e a terminalidade pela formação profissional. Na prática, como o ensino profissionalizante não preparava satisfatoriamente para aprovação no vestibular, e aliás nem para a atuação profissional, essa continuidade ficaria restrita a uma pequena parcela de privilegiados com condições de arcar com os custos dos cursos preparatórios. Dificilmente, salvo honrosas exceções, alguém que estudasse numa escola pública naquele período adquiriria condições de aprovação no vestibular numa universidade pública. A terminalidade, por sua vez, consistia na possibilidade do educando de, tanto no primeiro quanto no segundo grau, capacitar-se para o exercício de uma atividade profissional, sem que para isso precisasse buscar formação superior. Na prática também não foi bem assim, né? Porque essa formação profissional era bastante precária. Então tem aí um caráter elitista nessa reforma, que não está explícito, mas que é muito claro de ser percebido, né? A Bárbara Freitag diz o seguinte: a profissionalização com terminalidade significa que estudantes do ensino médio podem e devem sair da escola e ingressar diretamente no mercado de trabalho assumindo ocupações técnicas. Deixariam assim de exercer pressão sobre as universidades, reservando as vagas aí disponíveis para uma minoria que casualmente coincidiria com a classe alta e média e a classe média. Também era bom para o governo isso, né, porque diminuía a pressão por acesso à universidade, que era um dos óbices, como a gente viu, a execução do seu objetivo nacional. E só para concluir, né, a novela aqui dessa reforma, a lei determinava também a inclusão de algumas matérias obrigatórias. É curioso isso na lei, porque ela fixa lá no número comum, a parte diversificada, você pensa, bom, então acabou, né? Não, mas não acabou. Mais abaixo ela vai dizer, tem mais algumas disciplinas que são obrigatórias. Então tem lá Educação Moral e Cívica, Organização Social Política do Brasil, Educação Física e assim por diante. A história da Educação Física é particularmente interessante, eu não vou reproduzir aqui, mas ela vai sendo implantada gradativamente. Tem várias iniciativas do governo, por meio de decretos, através das quais ela vai sendo aos pouquinhos introduzida, e quando chega a Lei 5692, ela vira disciplina obrigatória, com um objetivo claramente doutrinário, né? Formação, ou escola sem partido, hoje poderia até reclamar, né, se fosse o caso, né? Aquilo ali é explicitamente doutrinário. Se vocês lerem os decretos que implantam a educação moral e cívica, vai ficar bastante evidente isso que eu estou dizendo. É um exercício interessante para se contrapor ao que nós estamos observando hoje. Então, não havia nenhum espaço, não se pretendia reservar nenhum espaço para questionamento, crítica, reflexão, pensamento divergente, criatividade, né? Isso não era prioridade. Só para não deixar de citar um exemplo, no caso da Educação Moral e Cívica, que foi compartilhada com a Organização Social e Política do Brasil, o espaço dela foi compartilhado, né? E a área de estudos sociais, o objetivo da área de estudos sociais era o seguinte: ajustamento crescente do educando no meio cada vez mais amplo e complexo, em que deve não apenas viver, como conviver, dando-se ênfase ao conhecimento do Brasil na perspectiva atual de seu desenvolvimento. Bastante clara a referência ao tipo de formação que se pretende dar para esse cidadão. Bom, eu tentei mostrar aqui, por meio dessa rápida pincelada nessas medidas, como que as medidas adotadas pelo governo civil-militar instalado a partir de 64 foram direta ou indiretamente, mas muito claramente
orientadas pelos princípios da doutrina de segurança nacional. Em todas elas a gente encontra essa duplicidade entre uma orientação tecnocrata e medidas de exceção. Uma dupla orientação ideológica, uma mentalidade empresarial e as práticas de exceção próprias principalmente dos setores linha dura daquela coalizão civil-militar que se alojou no poder. Essa duplicidade representava, na verdade, a aplicação do binômio segurança e desenvolvimento no âmbito da educação. E só para não deixar de falar do hoje, vou ter que levantar um pouquinho rapidinho. Não sei se vocês viram uma matéria que saiu na BBC Brasil, BBC Jornal no Brasil. O título era O Protagonismo dos Militares no Governo Temer, alguma coisa assim. A foto é essa daí. Interessante, né? Quase não precisa falar mais nada. Então, veja só que coisa. Ministros militares do governo Temer. Ministério da Defesa, General Joaquim Silva e Luna. Primeiro ministro militar nessa pasta desde a redemocratização do país. Todos os outros tinham sido civis. Acho que nem no governo Sarney nós tivemos um ministro militar. Gabinete de Segurança Institucional. Esse órgão é um dos principais órgãos de assessoramento da Presidência da República para assuntos de segurança nacional e que havia sido extinto pela presidenta Dilma. É o órgão que controla a ABIN, a versão contemporânea do SNI, Agência Brasileira de Inteligência. Quem chefia é o general Sérgio Etchegoyen. Não sei como se pronuncia esse nome. Esse general, Etchegoyen, é um dos principais assessores do Temer. Ele teve um papel decisivo no decreto de intervenção militar no Rio de Janeiro, atuou na crise de refugiados venezuelanos e também na greve dos caminhoneiros. É um crítico notório da Comissão da Verdade, criada em 2011 no governo da Dilma Rousseff, para investigar crimes cometidos na ditadura militar. Ele é filho do general Léo Guedes Etchegoyen, que está entre os 377 agentes públicos apontados pela Comissão da Verdade como responsáveis pela repressão política. A família dele fez uma nota repudiando o relatório da Comissão da Verdade, que ele chamava de leviano e patético. Então, esse é um dos principais assessores do Temer. Chefe do Estado-Maior Conjunto, Almirante Ademir Sobrinho. É compreensível que o chefe do Estado-Maior seja um militar. Vamos deixar passar o almirante. Secretaria Nacional de Segurança Pública, General Carlos Alberto dos Santos Cruz. FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Foi comandada durante um tempo pelo general Franklin Berg Ribeiro Freitas, que foi exonerado por pressão da bancada ruralista e substituído por Wallace Moreira Bastos, indicado por essa bancada. E o general, o próximo, o general, a foto não era essa daí, acho que o interventor no Rio de Janeiro, o general Walter Souza Braga Neto. Também nenhum Estado havia estado sob intervenção militar, desde a democratização, sob intervenção nenhuma, né? Muito menos militar, desde a democratização do país.
e o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, durante a intervenção, o general Richard Fernandes Nunes. É a primeira vez desde o fim do regime militar que o Estado fica sob intervenção federal. E eu coloquei aqui de presente o Raul Jungmann, que não é militar, até onde eu sei, mas é o ex-ministro da Defesa, também um dos mais próximos do Temer, entusiasta e simpatizante das Forças Armadas. Então, na cerimônia de posse do seu sucessor, que foi o general Silvio Luna, ele disse o seguinte: eu pude me reaproximar da grandeza, da significação, do compromisso, da qualidade do que fazem as Forças Armadas. Tenho certeza que com elas, por elas e também pelo seu povo, ainda bem que ele pôs o povo, hein? O Brasil pode sonhar com um futuro melhor. Aí a pergunta: por que tanta presença de militares no governo Temer? A própria matéria que eu citei aqui da BBC traz duas hipóteses que me pareceram interessantes. A primeira eu chamaria de estratégia de legitimação. O governo Temer está enfrentando uma enorme impopularidade, que parece que piorou um pouco agora, ainda mais, se é que isso era possível, né, com a greve dos caminhoneiros. Mas uma pesquisa do Datafolha de 2017 mostrou que as Forças Armadas são a instituição em que os brasileiros depositam mais confiança, enquanto o Congresso, a presidência e os partidos políticos caíram em descrédito. Então, naquele momento, em 2017, 40% da população dizia confiar muito nas Forças Armadas, 43% confiar pouco e 15% não confiar. Na Presidência da República, 3% responderam confiar muito, 31% pouco e 65% não confiar. E a aprovação do presidente Temer estava em 7%. Quer dizer, qual é a lógica que talvez eles tenham observado aí? Se os militares estão com prestígio, vamos trazê-los para perto de nós, que isso, quem sabe, melhora um pouco a nossa imagem. Então, seria aí uma estratégia de legitimação e de melhoria da popularidade, algo mais ou menos assim. A segunda hipótese é de que a articulação com os militares fez parte das combinações, digamos assim, dos acordos para produzir o impeachment da Dilma Rousseff. Quer dizer, na verdade, eles já estavam juntos desde antes, né? As conversas do grupo de Temer com os militares ocorriam antes do processo de impeachment. Então, já em 2016 foi divulgada uma gravação, vocês devem ter acompanhado isso, do então senador licenciado Romero Jucá, que é o atual líder do governo no Senado, e nessa gravação ele defendia como solução para estancar a sangria, a expressão dele, provocada pela Operação Lava Jato, o seguinte: pôr o Michel, né, no poder. E na continuação da conversa com o Sérgio Machado, que era o diretor da Transpetro na época, ele declarou o seguinte: estou conversando com os generais, comandantes militares, está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST, não sei o quê, para não perturbar. Nesse sentido, a gente pode imaginar que o golpe, se não foi tramado junto com os militares, pelo menos teve uma espécie de anuência da parte deles, né? Eles tiveram ciência do que estava sendo orquestrado. É mais para estimular a gente a pensar um pouco sobre como é que a doutrina de segurança nacional pode estar presente ainda de alguma forma nos nossos dias. Uma última coisa a lembrar: todo mundo deve ter percebido que o Temer, quando assumiu o governo, mudou a logomarca do governo, né? A logomarca do governo Lula era Brasil, um país de todos. Eu até ia trazer aqui, acabei me esquecendo. E era uma logomarca colorida, indicando para uma situação de diversidade. Um Brasil de todos, um Brasil muito diverso. Podemos ter várias críticas ao governo Lula, mas era uma logomarca interessante. Quando entra a Dilma, essa logomarca perde um pouco das suas cores e vira pátria educadora. Mas ainda pátria, você fala, bom, pátria ainda tem todo mundo, né? Quando vem o governo Temer, o que ele faz? Qual é o lema do governo Temer?
Ordem e progresso. Ordem, segurança. Progresso, desenvolvimento. Doutrina da Segurança Nacional e Desenvolvimento. Acho que nós não estamos muito distantes do que vivemos no passado. Então é isso. Espero ter contribuído e agora eu gostaria de ouvir um pouco vocês também.